Taian era um guerreiro marcado pela dureza do deserto e pelas cicatrizes invisíveis, que só o peso da alma conhece. Sobre sua pele, as marcas das batalhas contra colonizadores e tribos rivais narravam silenciosamente histórias de dor e resistência. Mas por trás da força imposta pelo tempo e pela luta, havia uma solidão profunda e inquietante. Num mundo onde a violência ameaçava engolir sua essência, Taian temia perder a pureza da alma. Aquele pedaço sagrado que guardava desde a infância entre as dunas abrasadas pelo sol do vasto deserto. O ar quente cortava sua pele como uma lâmina invisível, e o vento raro mensageiro arrastava consigo o silêncio pesado de um cenário implacável. O horizonte se estendia infinito, uma tapeçaria árida onde cada grão de areia parecia guardar segredos antigos, e o sol castigava impiedoso. Entre rochas e arbustos secos, o sussurrar distante de uma ave solitária quebrava, por instantes, aquele vazio quase palpável. Era ali, naquele deserto de extremos, que Taian caminhava, carregando sobre si não apenas as armas e peles gastas, mas o fardo de um destino que se mostrava cada vez mais pesado. Suas mãos firmes seguravam o arco marcado pelo uso, e seu olhar carregava a tensão de alguém que ouviu mais gritos do que canções. As cicatrizes no braço esquerdo eram testemunhas mudas de confrontos que haviam estreitado o espaço entre a vida e a morte. Mesmo assim, seus olhos não escondiam o conflito interior, a luta para preservar aquela última centelha de humanidade num mundo que o obrigava a ser sombra e fera. Entre medos e memórias, a violência parecia querer consumi-lo. A alma de Taian tremia na corda bamba entre a sobrevivência e o arrebatamento de tudo que ele acreditava. Na alvorada daquele dia, um pelotão inimigo surgiu como uma ameaça silenciosa no horizonte, forçando Taian a erguer sua voz de comando. Ele liderava homens, seus iguais marcados pela terra seca e pela promessa de paz perdida. O combate foi breve, feroz, e no calor da escaramuça, Taian se viu diante de um jovem adversário, tão cheio de medo e hesitação quanto ele próprio. O momento congelou o tempo, o arco pronto para ceder à força do disparo, mas o guerreiro hesitou. A dúvida não era fraqueza, era o grito da sua humanidade clamando sob o manto da guerra. A dúvida ecoou em seu peito pesado como o silêncio antes da tempestade. Quando a poeira assentou e os corpos foram contados, Taian recebeu uma mensagem que fazia seu coração gelar. A voz urgente de um mensageiro da tribo carregava palavras que soavam como punhais de fogo. Havia um traidor entre eles, alguém disposto a abrir as portas dos inimigos colonizadores. Essa ameaça não era apenas uma fissura na segurança da tribo, era um terremoto que podia destruir o precário equilíbrio que Taian buscava proteger com todas as suas forças. Medo e responsabilidade se entrelaçavam em seu olhar numa tempestade interna que crescia a cada segundo. Seu peito apertava, e naquele instante, a vastidão do deserto pareceu se fechar ao seu redor. O guerreiro sabia que a jornada que o esperava não seria apenas contra inimigos visíveis, mas contra sombras que ameaçavam a confiança e a essência de seu povo. O destino pendia numa balança delicada, e a notícia do traidor lançava dúvidas e presságios sombrios, abrindo uma voragem de incertezas que não encontraria resposta ali. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino, ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube, às vezes desfaz suas inscrições sem aviso.
Antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça, dê uma espiada rápida aí embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. O sol já morria no horizonte quando Tayan atravessou os limites áridos do acampamento tribal. O ar carregava um peso quase palpável. Não era apenas o calor escaldante do deserto, mas o silêncio tenso que pesava nos ombros de cada um ali. Os olhares fugiam, ou quando cruzavam o dele, traziam uma chama de suspeita que queimava mais que o sol da tarde. O conselho dos anciãos estava reunido ao redor da fogueira sagrada, seus rostos sulcados por décadas de sabedoria e guerras. Suas vozes, normalmente firmes como as pedras do deserto, tremiam diante do temor expresso ali. Eles insistiam que a única resposta para o traidor era sangue, que o aço das espadas devia falar primeiro, e as palavras depois jamais encontrariam espaço. A tensão convulsava no ar, como um trovão prestes a romper. Tayan, entretanto, permaneceu sentado no centro, o rosto sombras marcadas pela noite, olhos fixos nas chamas que dançavam inquietas. Não era covardia o que o prendia. Era a voz da alma clamando por equilíbrio. A violência deve ser medida, a honra preservada, mesmo quando a traição corrói nossos laços, murmurou, a voz firme, ainda que carregada pelo peso da dúvida. Foi nesse momento que Taina apareceu. A irmã, sempre de olhar penetrante e coragem indomável, rompeu o círculo silencioso. Seu tom não admitia hesitação. Tayan, seu medo pode nos matar tanto quanto o traidor. Se não agirmos com força, nossa tribo se afundará na sombra da traição. Você tem que decidir. Ou ficamos parados enquanto nossa própria carne se volta contra nós. As palavras dela reverberaram como um açoite, e pela primeira vez o guerreiro sentiu o sangue quente pulsar nas veias. Não só o frio da dúvida. Taina não falava só pelos interesses da guerra, mas pela alma da tribo. Uma alma que requeria ação urgente. Mesmo assim, a noite avançava e a aridez do deserto parecia esconder mais do que o simples silêncio. Sob o céu repleto de estrelas cruéis, o acampamento carregava seu fardo de incertezas. Tayan buscou coragem nas profundezas do seu peito, desejando encontrar um rumo que não permitisse sucumbir ao ciclo vicioso da violência que ameaçava a todos. Mais tarde, quando o manto negro da noite envolveu a aldeia, um sussurro atravessou suas terras. Primeiro tímido, depois cada vez mais nítido em seu espírito. A luz da fogueira vacilava na tenda onde dormia seu filho adotivo, a torre. Um jovem que, apesar da juventude, carregava a esperança recente de um futuro diferente. Mas a tenda estava vazia. O desespero bateu à porta do coração de Tayan, como o trovão de uma tempestade iminente. Foi com passos pesados e olhos atentos que ele percorreu o acampamento em busca de vestígios. O silêncio, antes parceiro, agora era um inimigo cruel que mascarava o sumiço de Atohi. Lentamente, fragmentos de segredos começaram a se revelar. Cochichos entre poucos jovens, rastros de passos na poeira que levavam para fora da proteção das tendas. Tudo indicava uma única coisa. A torre havia partido. Fugira, ou fora levado, para se unir aos colonizadores, para trair o sangue que Tayan jurara proteger. A dor se enredava com a culpa. Como poderia um velho guerreiro, que buscava preservar a pureza da alma da tribo,
perdera a vigilância sobre seu próprio filho. Cada instante parecia uma facada entre o peito pesado. A tragédia pessoal era um golpe brutal na esperança que lhe restava. Tayana, que havia compartilhado com o irmão a urgência do agora, agarrou sua mão, firme. Ele não perdeu seu caminho, irmão. Há algo mais aqui, algo que precisamos entender antes que a fúria nos consuma a todos. Mas mesmo suas palavras se perdiam entre as dúvidas que agora o assombravam. O silêncio da noite ampliava sua angústia, enquanto ele contemplava as estrelas que pareciam tão distantes, tão alheias ao sofrimento humano. Em seu coração, a mais dura batalha ainda começava, não contra invasores ou traidores externos, mas contra o medo de que a pureza de sua alma, de sua tribo, fosse corrompida de dentro para fora. Era um abismo escuro, onde o amor pelo filho e a lealdade ao povo se entrelaçavam numa tensão insuportável. Sabia que deveria agir, mas não como antes. Não com pressa cega ou punho cerrado. A jornada de busca estava prestes a começar. Uma jornada pela sobrevivência, sim, mas também pela alma de todos aqueles que acreditavam num futuro que ainda pudesse ser salvo. Enquanto a noite se adensava, uma sombra invisível cruzava o deserto. Um filho estava perdido, e um pai guerreiro precisava encontrá-lo antes que fosse tarde demais. E assim, enquanto os ventos frios sussurravam ameaças sombrias e a luta silenciosa nos corações se ampliava, a verdade cruel se impunha. A Torri não estava apenas fugindo, ele estava indo para o acampamento inimigo. O sol arqueava lentamente no céu enquanto Tayan adentrava as terras marcadas pelo domínio dos colonizadores. A aridez da paisagem dava lugar a rastros menos naturais, vestígios incertos de homens estranhos, cavalos maltratados e o eco distante de vozes em línguas que o guerreiro mal compreendia. Cada passo ressoava no silêncio tenso, como o bater de um coração ansioso a expor segredos em meio ao ermo. Era uma jornada que ultrapassava a busca física. Vinha carregada da ansiedade que corrói as entranhas de um pai e líder. Seu filho adotivo, Atoi, não apenas se perdera no espaço, mas estava desaparecido de um jeito que ameaçava partir a alma de qualquer homem. E caminhar nessas terras era como penetrar um labirinto onde o perigo ombro a ombro com a esperança se confundiam. Avançava em passos calculados, os sentidos atentos a qualquer sinal. A poeira levantada por uma caravana ao longe o fez mirar o horizonte. Era ali que buscaria respostas. Movia-se silencioso, quase sombra, até encontrar uma pequena cabana onde as chamas ardiam tarde demais, ocultando o que se acontecia no interior. Ao se aproximar, avistou um velho sentado no alpendre, envolto em mantos que pareciam bordados com os próprios tempos do deserto. O homem ergueu os olhos, profundos e enigmáticos, como se visse não só Tayan, mas as batalhas internas que o consumiam. Um xamã eremita, cuja presença era fragmento de sabedoria perdida entre dunas e ventos. "Quem busca, guerreiro?" perguntou a voz rouca, quase um sussurro do passado que atravessava a aridez da alma. Tayan hesitou. Não eram as paredes de madeira o que o aprisionava, mas as dúvidas que o pesavam. Respondeu com firmeza misturada a uma ponta de desespero. "Procuro o espírito perdido que um dia chamei de filho." Sua voz embotada denunciava as lágrimas escondidas. O velho sorriu, meio enigmático, meio cansado. "Você olha para fora, quando deveria mirar para dentro. A verdadeira guerra não está entre os colonizadores e seu povo. Está nas sombras que você carrega." Permaneceram em silêncio, apenas o vento contando histórias antigas em volta deles. O xamã ergueu uma das mãos, mostrando cicatrizes que traçavam símbolos ancestrais.
As divisões que rasgam sua tribo não são apenas feridas de fogo e aço, mas de mente e espírito. Alguns guias escolheram alçar a bandeira da ira cega, esquecendo a promessa de honra e equilíbrio. É bom que compreenda isso antes de partir para a próxima batalha. Taian sentiu o peso das palavras como se fossem pedras amarradas à alma. Respirou fundo, olhos fechados. Tento proteger nossa essência, mas o sangue chama por respostas de punição. Como reconciliar isso? O ciclo da violência só alimenta o vazio. Para preservar a pureza da alma, deve olhar para os traidores dentro de si mesmo, para as dúvidas que os alimentam e para os medos que criam monstros onde há irmãos. O guerreiro sentiu uma fagulha, uma tênue luz no caminho obscuro. Agradeceu, com um aceno silencioso, sabendo que havia mais do que pistas físicas a seguir. Continuando sua jornada, Taian adentrou trilhas que se mesclavam entre matas ralas e clareiras abandonadas. Em cada descanso, olhos atentos captavam murmúrios discretos, líderes tribais falando em tons ríspidos sobre vingança e supremacia, jovens fanáticos inflamando corações com promessas de queimar toda a carne que ousasse trair seu nome. O veneno do ódio estava se infiltrando fundo. O guerreiro assinava com uma certeza amarga que o conflito não era frontal apenas nas batalhas, mas atravessava as veias da sua própria gente. A união, antes firme como raízes antigas, se rachava lentamente perante a sede de poder e o medo do desconhecido. Porém, em meio às sombras tão densas, um lampejo frágil chamou a atenção. Rastros que não pareciam naturais para quem conhecia o movimento da terra e das aves. Pegadas que mostravam um destino incerto, desviando para um acampamento de colonizadores distante, escondido em uma clareira protegida por galhos e rocamboles. O coração de Taian apertou. A Torri estava lá. Com passos cuidadosos, aproximou-se da borda do acampamento. Viu as tendas alinhadas, homens armados rondando, e no meio, entre o brilho frio das armas, o jovem Atorri, vestido com roupas estranhas, sua postura rígida e distante. O menino que aprendera a manha dos ventos e a língua das estrelas, agora parecia uma sombra fria, moldada para uma guerra que não escolhera. Foi como uma lâmina a cortar a esperança, um fogo no peito daquele pai que lutava para manter a alma pura diante da traição mais dolorosa. Atorri não sorriu, não reconheceu o velho guerreiro, nem sequer vibrou com a presença daquele que o amara como filho. Taian sentiu que a linha tênue entre proteção e perda começava a se romper. Algo maior se movia, ameaçando engolir tudo, a guerra visível e aquela mais silenciosa, nas sombras do espírito e do sangue. Sem hesitar, o guerreiro ajoelhou-se, a flor da poeira acariciando o seu rosto. Existem batalhas que se travam para salvar não só a vida, mas a própria alma, murmurou, decidido a encontrar um caminho mesmo na escuridão que se alastrava. O vento carregou suas palavras para o silêncio eterno da clareira, enquanto ele ensaiava o que viria, resgatar o que podia parecer perdido, enfrentando inimigos que não empunhavam armas, mas também aqueles que empunhavam o medo e a traição. A guerra era maior agora do que jamais fora, e o desafio do guerreiro apenas começava. A sombra fria da clareira parecia envolver Taian numa névoa densa, onde cada suspiro do vento carregava o peso da traição e da perda. Ele observava o jovem Atorri.
Agora um estranho naqueles trapos colonizadores e no silêncio gelado que os separava. O filho adotivo, uma vez luz irradiando esperança, agora se tornava um instrumento em mãos alheias, uma peça moldada para a destruição da própria carne e sangue que Taian jurara proteger. O coração do guerreiro apertou-se num nó invisível, mergulhado num abismo de emoções conflitantes. A raiva crescia feroz, quase palpável, praguejando sua alma por deixar aquele destino se desdobrar. Mas a tristeza, profunda e silenciosa, rastejava por entre as sombras de seu peito, lembrando-o da pureza da alma que ele ainda tentava manter intacta. Era um duelo cru dentro de si mesmo. O fogo que clamava por vingança contra a chama que implorava por compaixão. Lentamente, os passos de Taian ressoaram cautelosos na clareira. A areia seca esmagada sob suas botas como um ritual quase sagrado. Aproximou-se do jovem, a voz baixa e rouca, impregnada de um lamento contido. Atorri, filho, a guerra em que te querem forjar não é tua verdade. Mas o olhar de Atorri era um deserto, seco, distante, refletindo as marcas invisíveis de um inimigo que esquecera das raízes que o nutriram. Ele não respondeu, o corpo rígido, instruído a esquecer, a obedecer. A urgência do momento não permitia mais dúvidas. Taian sabia que não podia deixar que a doutrinação de colonizadores roubasse a alma do menino, não mais do que ele próprio permitira para si mesmo, as últimas batalhas. Com determinação, o guerreiro discretamente movimentou-se para encontrar abrigo nas sombras das árvores próximas. Precisava agir, e rápido. A savana ao redor parecia um mar quieto antes da tormenta. Taian chamou em voz baixa os aliados que o aguardavam nas franjas da floresta. Guerreiros fiéis e ousados que, como eles recusavam-se a sucumbir à escuridão que ameaçava consumir a tribo. Juntos urdiram um plano silencioso e preciso para retirar a torre daquele campo hostil. Quando a noite finalmente caiu, a escuridão tornou-se aliada. Sob um céu pontilhado de estrelas indiferentes, homens e mulheres se moveram como fantasmas, passos leves e respirações controladas. A torre foi retirado do acampamento sem alarde, envolto em mantos escuros, seu corpo tenso, ainda dividido entre o que lhe haviam imposto e o amor ancestral que mal conseguia lembrar. Mas o resgate não passou despercebido. Ao longe, fogo no horizonte denunciava uma perseguição iminente. Um alerta cruel de que o traidor dentro da tribo havia se movido rápido demais, disposto a entregar mais guerreiros e a viralizar o veneno da desconfiança. Nas sombras, inimigos se aproximavam com armas afiadas e intenções letais. O risco se tornava duplo, tateando os limites entre a guerra aberta e a desintegração espiritual da comunidade que Taian lutava para preservar. Enquanto cavalgavam rumo à segurança, o silêncio pesado foi quebrado apenas pelas batidas apressadas dos corações e pelo tilintar sutil das armas. O guerreiro, apesar do medo que apertava o peito, segurava firme a rédea da esperança. A corrida era mais que física, era uma batalha contra o tempo, a dor e a sombra que ameaçava engolir sua tribo. Em um momento de descanso breve, no sopro frio da madrugada, Taian ajoelhou-se ao lado do filho. Tocou o rosto jovem, buscando recuperar no olhar. De Atorri a centelha que o tempo quase apagara. Você é mais do que eles querem que seja. Não deixe que te tomem a alma, filho. Ainda há luz em ti. O silêncio do filho era um enigma, misto de medo
e vontade contida. A Torri apertou a mão do pai com uma força inesperada, um gesto tênue, mas que acendeu uma fagulha. A fúria de Taian, entretanto, não se dissipara. Sabia que o problema maior estava longe dali. Não era só o domínio dos colonizadores que ameaçava, mas o coração corrompido da própria tribo. Um traidor, um aliado marcado pela sombra da ambição ou do rancor, cortava as raízes da resistência com punhaladas silenciosas. Na alvorada seguinte, ao repousar em um refúgio improvisado, Taian recebeu uma mensagem cifrada, palavras carregadas de uma dor inigualável e de um impacto que fendeu sua alma. O traidor não era um estranho, era um amigo de infância. Alguém que dividira com ele a jornada da juventude, os rituais sagrados e os segredos do espírito do deserto. A revelação caiu sobre ele como um trovão silencioso, paralisando por um instante os membros e o coração. A confiança, tão arduamente construída, se desfez em fragmentos de vergonha e incredulidade. O rosto daquele amigo, agora marcado pela traição, invadia seus pensamentos, desafiando tudo que Taian acreditava ser imutável. No horizonte, o sol lentamente despertava atrás das dunas, trazendo consigo uma doença invisível que podia corroer não só a vitória nas batalhas, mas a própria alma de seu povo. A guerra tornara-se um campo não apenas de balas e espadas, mas de traições silenciosas que ameaçavam a luz proibida da honra. Taian apertou os punhos, o olhar ardendo com uma mistura de dor e determinação renovada. A luta pela pureza da alma estava longe de acabar. E ele sabia que, para continuar, teria que encarar aquele rosto familiar e o abismo que ele representava, antes que tudo se perdesse para sempre. O ar carregava um silêncio pesado, quando Taian lançou seu olhar pela clareira deserta, a mente consumida pelo confronto que acabara de travar. Não fora uma batalha qualquer. Trocara golpes e palavras com aquele que, até pouco tempo atrás, foi um dos pilares do seu mundo, um amigo de infância, alguém que dividira com ele as cerimônias sob as estrelas e os segredos antigos do deserto. Agora era o traidor. A deslealdade estampada em seus olhos cegava mais do que a luz do sol poente. Taian tentou alcançar a alma do velho companheiro, seus argumentos flutuando entre a esperança maculada e a constatação do abismo que o separava. Abandone esse caminho que só trará morte, irmão. Ele sussurrou, a voz quebrada pelo peso da desesperança. Mas as palavras se perderam no eco surdo da decisão irrevogável. O amigo não recuou. Seus punhos cerrados não eram apenas de ferro, mas um monumento à ruptura que os distanciava para sempre. O confronto, silencioso e feroz, não deixou espaço para tréguas. Foi uma dança amarga entre convicções opostas. A luta cruel entre a lealdade às raízes e a sedução da traição. Cada movimento carregava o peso de anos de fraternidade desfeita em fragmentos. Feridas se abriram, não só na carne, mas na alma que Taian se esforçava para preservar. O silêncio que sucedeu foi um trovão que sacudiu o solo sob seus pés e as fundações frágeis da tribo. Enquanto o amigo se afastava, suas costas curvadas traíam o fardo pesado do conflito. Taian ficou ali, o corpo marcado, a respiração dissonante, encarando o vazio entre eles. Sabia que aquelas feridas não cicatrizariam facilmente, e temia que a distância que agora os separava fosse abrigo para o rancor que poderia envenenar o que restava da sua gente.
Com o peso do confronto pulsando no peito, o guerreiro se retirou para a penumbra do deserto, buscando calma e respostas. O crepitar distante de uma fogueira parecia chamá-lo para um lugar mais velho que o próprio tempo, um santuário onde a alma poderia reencontrar seu equilíbrio. Era hora de mergulhar nas profundezas da tradição e da espiritualidade, onde remédios ancestrais e cantos esquecidos prometiam purificação. A tenda xamânica se erguia discreta entre as rochas, envolta pela sombra da noite e pelo cheiro acre de ervas queimadas. Lá dentro o ar era denso e pulsante, como se carregasse a respiração dos ancestrais. Tayan se ajoelhou sobre a terra fria, as mãos firmes tocando o solo que sustentava sua história. Fechou os olhos, permitindo que o silêncio interior falasse mais alto que o tumulto exterior. As memórias se entrelaçaram com o presente. Rostos, vozes, batalhas e perdas. O rugido das lutas externas se misturava à tormenta interna. O xamã, figura sábia e enigmática, entoava cânticos antigos, invocando forças que atravessavam o tempo e abrindo um portal para o coração do guerreiro. Lá, em meio ao tumulto, havia a promessa de uma pureza possível, um caminho para a força que não se mede nas armas, mas na essência. Horas se passaram como eternidades, enquanto a fumaça sagrada dançava em volta de Tayan, envolvendo-o em véus de reflexão e purificação. O guerreiro sentiu o peso das decisões recentes dissolver-se aos poucos, seu espírito se estreitando para a essência verdadeira, para a luta que transcende a guerra visível. Foi uma batalha silenciosa contra as sombras internas, as dúvidas, a raiva, o medo do esquecimento da alma. Quando finalmente abriu os olhos, a alvorada tingia o céu de um vermelho suave, como se a própria luz trouxesse consigo renovação. Tayan sentiu a chama interior reacender, a certeza de que a luta era mais do que militar, era espiritual. Levantou-se, os músculos ainda rígidos, mas o coração mais leve, pronto para encarar o que vinha a seguir. Contudo, a paz breve se desfazia diante dos olhos. Ao sair da tenda, um mensageiro aguardava com pressa e um rumor inquietante nos lábios. A palavra que trouxe cortou o ar como o aço que corta a carne. O traidor havia reunido suas forças, preparando uma emboscada mortal contra o acampamento Apache. A ameaça pintava um quadro sombrio, onde o perigo se aproximava de casa disfarçado de familiaridade. Tayan sentiu o peso do mundo afundar novamente em seus ombros. O ciclo de traição e violência estava longe de findar. Agora, a sobrevivência do sangue, da honra e da alma da tribo dependiam de sua rapidez, de sua coragem e da força conquistada nas profundezas do ritual. A hora era de agir, antes que as chamas do conflito consumissem o que estava daquilo que amava. Olhou para o horizonte onde o sol nascente derramava luz sobre as dunas silenciosas. Havia pouco tempo, a emboscada se aproximava e o silêncio da manhã carregava consigo o prenúncio de um confronto que determinará o destino de todos. E assim, com o coração ardendo em determinação e medo, Tayan se preparou para o que prometia ser a maior batalha. Uma que não ameaçava apenas corpos, mas a própria pureza da alma que ele jurara proteger. O ar da noite caía sobre o acampamento Apache como um manto denso e sufocante. O silêncio, antes apenas um companheiro discreto, tornara-se ameaça palpável, rompida por gemidos distantes e o som cortante das flechas riscadas no ar. Tayan sentia a pulsação do perigo vibrar em suas veias,
como um tambor tribal que ecoava pelo deserto, trazendo consigo o presságio sombrio que seu espírito havia temido. Ele estava na linha de frente, não apenas como guerreiro, mas como guardião da alma de seu povo. Com mãos firmes e olhar implacável, comandava a defesa que parecia uma dança aflita entre sombras e aço. A noite traiçoeira tornou o campo de batalha um tabuleiro de luzes e escuridão, onde cada vulto era um inimigo, e cada estrela suspendia o veredito da vida e da morte. Taian sentiu o peso da responsabilidade esmagar seu peito. Cada grito, cada golpe desferido ressoava naquelas terras como um conflito que ia muito além da carne ferida. Era uma contenda pela essência dos apaches. Ainda assim, em meio ao caos, sua alma gritou contra o instinto brutal que ameaçava dominá-lo. Era uma batalha contra a violência, pela preservação da honra e da humanidade que ele perseguiu a vida inteira. O rugido de armas se misturava ao cheiro acre da fumaça e do suor. O guerreiro, ágil como uma sombra, desviava e cortava, impulsionado pela mescla vertiginosa de medo e determinação. Sua respiração pesada se fundia à da noite, que parecia fechar círculos de silêncio e terror ao redor dos que ainda resistiam. No entanto, mesmo no auge da fúria, um temor quase infantil se agarrava ao seu espírito, o medo de perder-se na escuridão da guerra, de permitir que seu coração endurecesse até a pedra. Mas a sorte dos bravos vive nas escolhas feitas no escuro. Em meio à confusão, mãos invisíveis e vozes confiantes, surgiu a intervenção de aliados fiéis. Sombras que se moveram com a mesma urgência e precisão que ele dedicava para proteger o que havia restado da tribo. Eles o cercaram, desviando flechas e abrindo passagem enquanto o conduziam para fora do cerco sufocante. Taian, ferido e exausto, sentiu-se mais vivo pela solidariedade do que pelo alívio da fuga. A liberdade foi um sopro arisco na pele, mas também um chamado para continuar. O guerreiro recuou entre as rochas, a respiração entrecortada e os olhos aguçados para assassinatos silenciosos que poderiam espreitar em qualquer canto. Ele não era mais invencível. O preço da batalha estava estampado em marcas vermelhas e cortes que ardia como recordações da perda e da esperança pálida que persistia. Mas havia uma ausência maior que a dor física. O traidor permanecia livre. O homem que uma vez partilhou o fogo sagrado com Taian havia desaparecido nas sombras da traição, para comandar os ataques que consumiam ora o corpo, ora a alma da tribo. Sua fuga era uma promessa amarga, um convite silencioso a um confronto inevitável. Enquanto a madrugada flutuava em tons de cinza e fogo, Taian sentou-se, os olhos fixos no íntimo da terra, nas raízes que ansiavam por paz. Pensou em cada rosto do acampamento, na criança que chorou, na mulher que perdeu o marido, no ancião que entoava cânticos para afastar a dor. Ele sentia o pulsar daquele ciclo vicioso se intensificar, um turbilhão difícil de conter. O guerreiro sacudiu a cabeça, tentando expulsar a névoa que ameaçava engolir sua clareza. Não podia permitir que o medo fizesse dele um monstro, uma sombra vazia de amor e propósito. A pureza da alma, essa centelha que carregava desde menino, era o que restava para lutar e proteger. Ergueu-se com um suspiro pesado. O destino da tribo, da honra e, sobretudo, da sua própria humanidade pendia numa balança delicada.
Era hora de agir, não só com forças, mas com a alma inteira. O sol tímido despontava no horizonte, quando Taian montou seu cavalo, o olhar feroz fixo em uma direção, o rastro do traidor que tão cruelmente ameaçava destruí-lo, tudo que ainda restava sagrado para os apaches. O vento soprava devagar, carregando os ecos sombrios do deserto, enquanto Taian avançava sozinho, cavalgando por territórios arruinados, marcados pelos rastros de batalhas e silêncio pesado. A vastidão diante dele parecia respirar o cansaço de um mundo em conflagração, e cada pedra e arbusto guardava memórias que ardiam nos olhos do guerreiro. As cicatrizes do corpo doeram sob a cinza do céu tingido pela fumaça distante, mas o tormento real ardia na alma. Em cada passo, recordações reviviam, o rosto do filho transformado por mãos que não eram as suas. As sombras do amigo traidor que dilaceravam a honra, a solidão íntima de um caminho cada vez mais estreito. O deserto, que tantas vezes fora refúgio, agora espelhava o vazio que ameaçava consumi-lo por dentro. Taian avançava com o peso de uma decisão inédita. Havia descoberto os planos do traidor, um ataque final, brutal, que poderia sepultar para sempre a resistência Apache. A calma da destruição iminente o desafiava. Diante do perigo claro, o guerreiro se via ora tentado a sacudir a fera em seu peito, a responder com a força da ira ancestral. Mas algo dentro dele, um último resquício daquela pureza de alma que ele se recusava a perder, sussurrava por outro caminho, um caminho onde a violência fosse medida, não abundante, onde se lutasse pela vida sem sufocar o espírito. As sombras dançavam entre as dunas enquanto ele descia do cavalo e repousava as mãos trêmulas sobre a terra seca. Multiplicavam-se dentro dele os fantasmas do passado, palavras não ditas, promessas quebradas, o peso de uma herança que caminhava entre ruínas. A guerra já o havia consumido antes, mas agora não era apenas o inimigo visível a ameaçar. Era a própria essência da tribo, manchada pela traição e pela corrupção do ódio. Ao preparar-se para atravessar o último trecho até o acampamento inimigo, ele sentiu uma inquietação que o fez parar. Cada sombra parecia dobrar-se em torno dele. Cada silêncio parecia esconder uma armadilha. A mão firme que segurava. O arco revelou não só a destreza de um combatente, mas o fragor contido de quem luta para proteger não só a carne, mas a alma que insiste em resistir. O céu escurecia quando, finalmente próximo, vê a fumaça se erguer a partir do chão endurecido. Um acampamento frio e calculado, povoado por soldados e sombras que não perdiam tempo em preparar a carnificina. Entre as tendas alinhadas, a figura do traidor não passava despercebida. Sua presença era uma lâmina a cortar a esperança. O olhar de Taian buscava algo mais, o mapa de um destino marcado para a destruição. A quietude do momento era tensa, quase sufocante. Ele sabe que a escolha que o espera é impossível, confrontar o inimigo com a brutalidade que tanto teme, ou tentar preservar um fio tênue da sua integridade, resistindo ao impulso de apagar tudo com fogo e aço. Nos seus passos lentos, o passado colidia com o presente. Recordações das tardes ao lado do amigo traidor, compartilhando histórias e sonhos, transformavam-se em feridas abertas pela traição desmedida. A alma do guerreiro vacilava,
consumida entre o rancor que queima e a compaixão que teme extinguir. A noite se fechava tão rapidamente quanto o cerco que se armava em sua consciência. De súbito, uma emboscada da qual ele sequer imaginara a existência se fecha. Mãos firmes o agarram, arrastando-o para a escuridão cruel do cativeiro. A luz que dançava no seu espírito encontra-se cercada pela sombra da derrota momentânea, e o guerreiro percebe a crueldade disfarçada na escolha que lhe impõe: unir-se ao traidor, abraçar a ruína de seus valores ou aceitar a morte que o espera. O silêncio pesa. A decisão que lhe é exigida não é apenas sobre o corpo, mas sobre o que resta da luz profunda dentro dele. Nessa encruzilhada torturante, Taian enxerga mais do que o inimigo diante dos olhos. Vê os fantasmas que o desafiaram a cada amanhecer e a promessa que ainda fará ecoar nas terras assoladas pela guerra. A escolha se impõe como um grito no vazio. O guerreiro Apache, marcado pela dor e pela coragem, sente o olhar impiedoso do traidor cravar-se em sua alma, enquanto o destino suspira, aceitar a oferta sombria ou sucumbir na mais pura escuridão. O ar na clareira estava pesado, denso, carregado com o peso das palavras e do silêncio que se seguia. Paian encarava o amigo, o traidor, com olhos que invejavam a pureza perdida na trajetória daquele homem. O solo sob seus pés parecia vibrar com a tensão acumulada, uma força que pendia no ar como um fio prestes a se romper. O passado compartilhado, o sorriso sob o sol do deserto, as promessas feitas à luz das estrelas, tudo desmoronava naquele instante. Por quê, irmão? A voz de Taian era firme, mas impregnada de uma dor que queimava como brasas. A honra não se rende, nem se troca por vingança. Ainda há tempo de voltar. Preserve a alma que ainda lhe resta. Os olhos do traidor carregavam a frieza de quem já atravessara o ponto sem retorno. Um riso breve, cruel, escapou-lhe dos lábios ressecados pelo vento do deserto. A paz da sua honra é uma fraqueza, Taian. O mundo não oferece clemência para quem hesita. Se quer sobreviver, deve se unir a nós, aceitar o novo caminho, ou perecer como carne podre. O silêncio retumbou entre eles. Uma pulsação que drenava o fôlego e inflamava os nervos. O guerreiro sentiu o calor da ira subindo, uma chama que ameaçava consumir sua razão. Mas naquela hora, ele se agarrou àquilo que havia jurado: preservar desde a infância a pureza da alma. Um sopro de serenidade lhe percorreu as veias em meio ao turbilhão. As mãos se ergueram, não para a agressão, mas para um gesto de desafio contido. Eu lutarei sem abandonar o que me torna humano. A violência pode romper corpos, mas a compaixão é o que mantém a vida. Você escolheu o caminho da corrupção e da traição. Eu escolho a resistência da alma. O traidor avançou num ímpeto selvagem, um golpe que buscava não só destruir um corpo, mas quebrar um espírito. Taian desviou ágil, o choque dos corpos ecoando pela clareira como um trovão abafado. A luta se tornou uma dança cruel, uma contraposição entre o passado e o. Estávamos entre o ódio e a esperança. Cada golpe era carregado por força, mas de significado, memórias, rancores, arrependimentos. As sombras da noite os envolviam enquanto ali se travava uma batalha que não deveria acontecer, mas a luz tênue da honra era uma proclamação silenciosa contra a escuridão que ameaçava devorar tudo. Quando, enfim, a luta cessou, o chão estava marcado,
os corpos exaustos e os olhos brilhando, com o peso daquilo que não podia ser desfeito. O traidor se afastou, a sombra de um homem curvado pela própria escolha, deixando para trás um silêncio que reverberava como um lamento. Taian permaneceu ali, sentindo o eco da batalha ressoando no peito. Uma ferida aberta, uma partida definitiva. Sabia que a distância entre eles já não era só física. Era um abismo profundo, onde a amizade fora enterrada sob escombros de rancor e desespero. Carregando o fardo desse confronto, o guerreiro buscou refúgio na escuridão do deserto, guiado por uma chama mais antiga que a guerra, a sabedoria dos ancestrais. O ritual o aguardava, promessa de purificação e reencontro consigo mesmo. A tenda xamânica repousava entre as rochas, envolta no aroma pungente de ervas queimadas e na penumbra protetora. Ali o ar pulsava, com a respiração dos espíritos. Taian ajoelhou-se sobre a terra fria, sentindo o pulso vivo de seu povo e a força oculta da tradição. Dentro da tenda, o xamã entoava cânticos ancestrais, notas que penetravam as camadas da mente, descortinando verdades profundas e acalmando os fantasmas que o assolavam. A fumaça sagrada dançava em espirais lentas, envolvendo o guerreiro numa névoa de mistério e reflexão. Ali, ele enfrentou suas sombras interiores, a raiva que ameaçava consumi-lo, o medo da perda, a angústia de uma alma prestes a ser esmagada. Cada sopro, cada palavra sussurrada, trazia purificação e força, abrindo caminho para uma paz tênue, mas essencial. Horas passaram como um suspiro, e a alvorada despontou com seus tons vermelhos e dourados, anunciando renascimento. Taian levantou-se, os músculos ainda rígidos, o espírito mais leve, forjado pela sabedoria e pela determinação renovada. Mas a serenidade foi breve. Ao sair da penumbra, um mensageiro apressado trouxe notícias que cortaram o ar como um punhal. O traidor reunia suas forças para lançar uma emboscada fatal contra o acampamento Apache. O perigo já invadia o lar que jurara proteger. O peso do anúncio esmagou o guerreiro. O ciclo de traição persistia, ameaçando não só corpos, mas a essência do povo. A hora de agir chegara, não apenas com armas, mas com a alma inteira. Taian olhou para o horizonte, onde o fogo suave da manhã tingia as dunas. O silêncio da paisagem era o prelúdio do confronto que determinaria o destino de todos. Com o coração firme e a chama da esperança acesa, o guerreiro último guardião da pureza da alma se preparou para a luta definitiva. A emboscada se aproximava, e o deserto esperava, impassível e silencioso, o desenlace da história. Agora, só resta enfrentar o abismo que está à nossa frente, murmurou, sentindo o peso do destino e o chamado inescapável da batalha que viria. O sol despontava no horizonte como um fogo lento, tingindo o deserto com tons de ouro e sangue. Taian permanecia no topo da duna, o vento frio da manhã arrastando sua capa surrada, enquanto seus olhos escaneavam o acampamento inimigo à distância. Cada tenda, cada chama acesa, era um testemunho silencioso da ameaça que pairava sobre seu povo. O traidor, aquele que um dia dividira com ele os segredos do deserto, agora comandava a escuridão que ameaçava engolir tudo. As mãos calejadas do guerreiro firmaram as rédeas com uma determinação firme, mas seu coração ainda pesava com o peso da escolha imposta.
lutar com a ferocidade da raiva ou preservar algo maior, uma pureza íntima que lhe custara anos manter viva. O silêncio ao redor parecia sussurrar como um cântico ancestral, lembrando-o de que aquela era mais que uma batalha física. Era uma luta pela alma de sua tribo e pela sua própria redenção. No instante seguinte, mãos duras o agarraram, e ele foi puxado para a sombra fria de uma tenda. O traidor se materializou diante dele, olhos frios como aço, e um sorriso torto que negava qualquer vestígio de remorso. Junte-se a nós, Taian. A voz era um veneno sibilante. Aceite a força do novo mundo, ou morra aqui, isolado em seu orgulho. O guerreiro sentiu o olhar daquele homem tentar penetrar sua essência, quebrar-lhe o último bastião de esperança. Mas em silêncio, as memórias da ligação sagrada com seu povo inflamaram sua coragem. Recusou-se. Minha alma não se vende. Minha honra não se dobra. Prefiro a morte 1000 vezes do que ser sombra de um homem que perdeu o caminho. O traidor riu, cruel e desconfiado, antes de ordenar que os guardas o levassem. Mas na escuridão do cativeiro, uma força invisível se acendeu. Taian reuniu sua determinação, lembrando-se dos rituais xamânicos, da essência da vida que corria forte em suas veias, da compaixão que cultivara mesmo diante da traição. No silêncio da noite, enquanto os guardas se afastavam, ele encontrou uma brecha e escapou. Um espectro silencioso cortando as sombras. A fuga foi amarga e exaustiva, mas sob o manto estrelado do céu, Taian sabia que ainda carregava a chama da esperança. Reunindo seus aliados fiéis, ele montou o ataque final contra o campo inimigo. O confronto foi feroz. As lanças e flechas exalavam um grito antigo, onde cada golpe carregava não só a sobrevivência, mas a promessa de um renascimento espiritual. No meio do caos, os olhos de Taian buscaram os do traidor, cruzando com um olhar carregado de ódio e arrependimento. Naquele último embate, a luta não era só com a força, mas com as palavras carregadas de história e dor. Ainda há luz em nós, irmão, gritou Taian em meio ao estrondo das armas. Não é tarde para resgatar a alma. Mas o traidor, ferido e exausto, abaixou a arma, derrotado não só fisicamente, mas pela força daquele amor ancestral que escapava da compreensão do ódio. Com o fim da batalha, o silêncio se fez senhor da clareira. Taian ergueu os braços e chamou os prisioneiros libertos, entre eles seu filho adotivo, Atorri, que ainda carregava as marcas do conflito interno. No abraço, apertado entre pai e filho, havia a restauração do que a guerra tentara destruir, a esperança, a pureza do espírito. O guerreiro voltou-se para seu povo, marcado pela perda, mas com os olhos voltados ao futuro. A guerra havia deixado cicatrizes, algumas abertas e sangrando, outras cobrindo a alma com novas camadas de resistência. Taian erguia-se como um farol, guiando não pela espada, mas pela palavra e pelo exemplo. Em meio às rochas e às dunas, ele começou a reconstruir o acampamento, a chamar os jovens para os rituais, a ensinar que a verdadeira luta era preservada na alma, na cultura, no entendimento entre as gerações. A sombra do traidor fora dissipada, e a trégua tênue tornava-se alicerce para um novo caminho. Na alvorada tranquila que sucedeu à tempestade, Taian sentou-se novamente sobre a duna. O deserto não mais parecia vazio, mas carregava um ritmo de renovação. Seus dedos tocaram a terra seca,
sentindo a pulsação do mundo, a vida que renascia. Uma pequena chama acesa dançava em sua mão, símbolo da alma Apache que resistira. A chama vibrava intensa, pura, forte. Não havia promessas de um futuro sem luta, mas havia a certeza da escolha. A escolha da compaixão, da honra e da preservação da essência. Taian respirou fundo, o sol quente lhe aquecendo o rosto, uma serenidade profunda preenchendo o peito. Ele sabia que a jornada física terminara, mas a espiritual continuaria, guiando seu povo para longe da sombra, da guerra e para a luz da reconciliação. Com passos firmes, ele desceu a duna e seguiu o caminho para o acampamento. À sua espera, a família reconstruída, os rostos cansados, mas repletos de vida. O ciclo da violência havia sido rompido, não por espada ou morte, mas pela força invencível da alma que escolheu resistir. O guerreiro Apache, marcado e purificado, era a chama viva que brilharia para todos os que ainda buscassem a coragem de preservar a pureza da alma, mesmo quando o mundo parecia querer consumi-la. E assim, enquanto o deserto se estendia sob o céu azul, a história encontrava seu fim. Não no silêncio das perdas, mas no eco vibrante da vida que reencontrava seu caminho.